deuses pagãos, miscigenados, adulterados. Porém, ele tem muito seguidor. E não é porque tem muito seguidor que ele é o dono da razão. Não, nem eu. Nem eu, nem você. Pensamento, você tem que dominar para você conseguir responder. Então vamos lá. Da onde você acha que surgiu esse tipo de seres? Esse, Centauro, Beelzebub. Gente, são vários seres que não saiu da carochinha, não saiu da cabeça daquele cara que fez o Marvel, que fez os Vingadores. Não. Saiu porque naquela época tinha miscigenação dos seres, que foi deturpada com os Benai Elohim. Sim. A teologia ela vem te ensinar isso. Eu acho interessante estudar a teologia, sim. Mas você também não precisa acreditar cegamente, 100% em tudo que lhe é dito. Tem um filme chamado Deuses do Egito, ali você vai ver, vai ter uma boa interpretação do que acontecia naquela época. Ah, mas eu vou acreditar em filme? Bom, se você não quiser acreditar, você está rodeado pela Walt Disney de personagens que eles não inventaram. São personagens que eles até criaram, mexeram em alguma parte, mas são personagens que existiram no passado. E é graças a esses personagens que existiram tantos deuses pagãos daquela época, que despertou toda a ira de Deus, que foram os Baalins, toda a idolatria de deuses pagãos, que trouxeram para Deus aquela ira de que o povo sempre cultuava a esses deuses pagãos, que se tornaram como deuses porque eles tinham realmente força, uma força descomunal, com uma cabeça de um touro, com um corpo adulterado, com uma perna adulterada, com um corpo de homem, e um corpo de homem até a cintura, e dali para baixo um corpo de cavalo, com uma estrutura mais forte e agressiva. Eles conseguiam derrubar várias pessoas em um exército, e isso atraía multidões de idolatria, e eles começaram a se perder na idolatria para com essas criaturas, se voltando para essas criaturas, esquecendo do Criador. E você acha que o Deus Todo-Poderoso, ele não ia interferir, ele interferiu. Então, eu trouxe esse pastor chamado Lamartine Pozzella, que tem esse conhecimento. Ele não está sozinho, eu não estou sozinho nesse entendimento, nesse conhecimento. Ele é um pastor muito renomado, né? Amigo do pastor Antônio Júnior. Eu não sei se o Antônio Júnior assim, acredita 100% como o pastor Lamartine compreende em relação a esses deuses pagãos, miscigenados, adulterados. Porém, ele tem muito seguidor. E não é porque tem muito seguidor que ele é o dono da razão. Não, nem eu. Nem eu, nem você. A gente tem que sentar e conversar e parar para analisar tudo que a gente recebe de informação. E essas informações, elas têm que ser filtradas. Isso serve para outras linhas de pensamento em outras áreas dentro da Bíblia, dos estudos bíblicos, para que a gente venha falar, peraí, se eles mentiram nessa área, eles podem ter mentido nessa outra também. Vamos ver o que Lamartine Pozzella fala sobre os gigantes, Benai Elohim e Nefilins. Lá no hebraico não é gigantes. Não? É Nefilim. Você tem sítios arqueológicos que você encontra ossuários de homens gigantescos, de cabeça. Falando o quê? 3 metros e meio. Golias tinha 2,98 metros. E era um Néfilim. E era um Néfilim. E era um filho. Na verdade, Néfilim não é o anjo, é o filho, né? Os anjos caídos se deitaram com que eles chamaram de filhos de Elohim. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Se juntaram às filhas dos homens. Elohim é uma palavra que traduz Deus, mas ela traduz mais do que Deus. Ela também fala dos anjos. Quando em Jó, por exemplo, fala que os filhos de Deus cantavam enquanto Deus criava as terras. Quem os filhos de Deus cantavam? Eram os anjos. Lá nesse contexto de Gênesis, capítulo 5, os filhos de Deus ali, Bnei Ha-Elohim, são os anjos. E aí, Bnot Ha-Adam, as filhas dos homens. Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos falando, não, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Caim morreu, matou Abel, então Deus deu um outro filho, Sete, que foi através de quem veio a linhagem boa. Por que os filhos de Sete seriam homens gigantes? Na verdade, houve uma mudança genética, um material genético que foi introduzido nos seres humanos. As pessoas falam, pastor, mas a Bíblia não diz que os anjos não têm sexo? A Bíblia não diz isso. Não diz? Não. A Bíblia diz que eles não se casam nem se dão em casamento. Não diz que eles não têm sexo. Esses anjos tinham sexo, tanto é que eles fizeram sexo e produziram filhos. Agora, aqueles anjos, eles estão presos. O livro de Judas fala, os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, é o seu corpo, né? Ele os tem em cadeias eternas para o dia do juízo. E esses seres, Néfilins, eram maiores em estatura, em força. Eles eram enormes e fortes. E mais valorosos. inteligentes. Tudo. Eles dominaram naquele tempo. Será que não seria o que os gregos vão falar depois em semideus? Não seria, não. É.
toda Mitologia. a mitologia grega é baseada numa verdade. Os Néfilins Só que a interpretação deles era que eram deuses. copularam com os humanos e Exato. fizeram semideuses. Isso, exatamente isso. Isso é um bom estudo, você saber dessas coisas é um ótimo conhecimento, amém. Mas também não é isso que vai te levar para a salvação. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai se deparar com essas histórias. Deus vai mostrar. O centauro, esses bichos que foram deturpados, essas pessoas que nasceram, e inclusive as mães morriam nos partos. E a gente vem a parar para pensar um pouco e avaliar tudo aquilo que é dito para nós. Tentar interpretar, às vezes pode ser um erro, se você não tem um conhecimento vasto bíblico. Porém, consulte pessoas que não querem obrigar ninguém a entenderem a Bíblia como eles entendem. Busca em Deus o conhecimento e Deus vai te dar esse conhecimento, sabedoria, ao ponto de você conseguir viver a sua vida e ser salvo. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que você e a sua casa serão salvos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.